1 Pedro, capítulo 3, mesmo assentados, versículo 1, eu vou ler versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a carta do apóstolo: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra desde já lida. Te pedimos a Tua graça, a Tua paz em nossos corações, que o Senhor venha ministrar sabedoria dos altos céus, nos ensinar o caminho que devemos andar. Fala conosco nesta noite, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Então, queridos, como eu estava dizendo, nós estamos na terceira parte desta mensagem, que tem o único tema: vida cristã exemplar. Por que a gente acrescenta esse adjetivo de exemplar? Porque vida cristã nós encontramos num país muito miscigenado como o nosso. Há várias vertentes de cristianismo, nós temos várias igrejas, nós temos vários modos de pensar. Alguns a gente até olha de forma estranha e diz: meu Deus, ser crente é ser assim, ser cristão é ser assim. Mas independente do pré-julgamento que a gente faz, existe um ponto interessante, que a carta do apóstolo do apóstolo Pedro, não está preocupado com divergências de opiniões sobre ser cristão. A ênfase dessa carta é definir o que é ser cristão. Ele vem explicando isso, e nós viemos falando sobre isso nos últimos domingos, quando ele começa a falar na evidência do testemunho pessoal de cada um de nós. Como nós podemos representar Cristo? O que é a igreja de Cristo? É a presença, é a visibilidade do Deus invisível. Nós cremos no Deus encarnado, mas que hoje está sentado à destra de Deus, que enviou a nós o seu Espírito. Então, hoje a igreja não apresenta o Cristo vivificado, o Cristo material, apresenta o Cristo Espírito. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. São expressões que nós usamos, mas o mundo depende dessa experiência, né, dessa osmose, como alguns preferem dizer, desse tato do Deus que se apresenta. E como nós podemos ver isso através da igreja cristã dos últimos dias? Então, no primeiro momento, nós falamos um pouquinho do testemunho cristão pessoal de cada um de nós, onde quer que a gente vá, as nossas ações. Depois, Pedro falou um pouquinho sobre o serviço, quando no último domingo nós falamos dos servos de Deus, que prestam serviço aos senhores desse mundo, como nós devemos nos comportar. Todas essas mensagens estão aí em áudio no canal Gama Prisma do YouTube, e você pode acompanhar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família cristã. Há algumas distorções, né, com relação a dizer somos cristãos. Temos uma família cristã. A nossa família, eu e a minha casa, servimos ou serviremos ao Senhor. Quando a gente lê esta passagem, parece que estamos, no momento, apenas falando para casais. Mas não é esta a ênfase de Pedro. Pelo contrário, Pedro está falando para homens
e para mulheres que, nesta ocasião, estão sendo doutrinados, estando eles casados. Mas quando nós olhamos para a nossa vida hoje, principalmente para a nossa cultura, ser ou estar casado é uma opção de qualquer homem. Logicamente, nós entendemos que a igreja cristã dá uma ênfase ao casamento, à família, aos preceitos que Deus trouxe com relação à família. Mas isso é opcional, porque nós conhecemos pessoas que querem dedicar uma vida solteira ou mesmo vivendo agora uma viuvez, a partir do momento que entendem que pode servir a Cristo. Então não há nenhum contraponto com as normas da igreja cristã. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus que nos dá a liberdade de fazermos determinadas escolhas. Então esta é uma palavra voltada para a família, para toda a família. Porque nós temos aqui filhos que nasceram de uma família, filhos solteiros que um dia experimentarão o casamento. Nós temos pessoas hoje viúvas que já experimentaram o casamento, ou pessoas separadas, divorciadas, que já experimentaram o casamento. E nós temos pessoas devidamente casadas, ou estão vivendo de uma forma conjugal. Então é uma palavra para todos nós. Quando eu li esse texto e Deus falou muito claramente ao meu coração, eu comecei a fazer uma análise da minha história enquanto família de Cristo. Eu, esposa, filhos, netos, genro, nora. Eu olhei para o aspecto da minha família e comecei a entrar na história como se Pedro estivesse me dando conselhos positivos para a minha vida. Então faça isso, separe esse momento para você ouvir os conselhos de Pedro. Não para trazer nenhuma reprovação, não é esta a intenção da palavra de Deus, hoje e nunca. A palavra de Deus tende a nos levantar, a nos animar, a nos dar uma direção, para que a gente possa aproveitar o que é devido ou ajudar aqueles que precisam. Então, talvez você vá ouvir hoje aqui alguns conselhos de Pedro que você pode aconselhar os mais novos, os amigos, os parentes, não sei. Mas que nós vamos sair daqui nesta visão do que é ser uma família cristã, de verdade, dando um testemunho exemplar, isso eu não tenho dúvida. Porque a palavra de Deus, queridos, ela se aplica de muitas formas. Nós podemos estar ouvindo uma palavra que fala de prosperidade num culto e, logicamente, dentro daquela palavra, o Espírito Santo fazer com que algo rumine dentro de nós e a gente, logo a seguir, use a palavra de Deus para ajudar pessoas que nem necessariamente estão passando alguma privação financeira. A palavra de Deus, ela se traduz de muitas formas. Ela tem uma aplicação diferenciada em cada coração. Ela é única, ela é exclusiva, ela é imutável. Mas dentro de nós, ela produz um efeito diferenciado. Então você pode entender esta mensagem de um jeito e outro irmão entender de um outro jeito, mas o sentido é o mesmo: abençoar a nossa vida enquanto família cristã. Então, ser ou estar casado é um rumo natural da humanidade, até porque há uma palavra, um imperativo de multiplicação. Não é? Crescei e multiplicai-vos. Então, ali a gente entende já que a visão de Deus com relação à família, ainda sem esse entendimento sobre Cristo, mas uma visão de família que serviria ao Deus invisível. Bom, os termos mudam, né? Hoje criamos vários nomes. Pela manhã eu falava um pouco sobre a diferença que eu tenho no meu coração, não é uma diferença do dicionário, entre casamento e matrimônio. Então, todas as vezes que alguém procura, esse mês farei mais um enlace matrimonial, né? Estarei participando de uma celebração e a primeira pergunta que eu fiz aos noivos: vocês querem casar ou querem contrair o matrimônio? E eles não entendem a pergunta, logicamente, e a pergunta foi muito bem respondida. Casamento é quando nós precisamos dar uma satisfação à família, à sociedade, né? Um ao outro, a ideia do vamos fazer tudo conforme manda o figurino. Mas a palavra de Deus não é um figurino, a palavra de Deus não é somente um manual de vida. A palavra de Deus é um modo de nos orientar, ok? Para que o próprio Deus seja o guia da nossa vida. Então, o matrimônio é visto, pelo menos na minha concepção, sobre a bênção de Deus para que um casal esteja verdadeiramente experimentando o que é viver debaixo da comunhão, debaixo da proteção de Deus. Então, há uma grande diferença.
Casamento conquista-se na união estável, na ida ao cartório, não é? Na reunião de amigos e assinatura de um juiz de paz. Matrimônio é diferente. Matrimônio é quando invocamos a presença de Deus. Logicamente, a igreja cristã precisa fazer o matrimônio debaixo do casamento civil. Não podemos ir contra as autoridades. Então, o que recomenda-se é que a pessoa cumpra o casamento civil ou case-se civil e religioso conjuntamente. Então, o matrimônio, ele traz esse peso da responsabilidade de receber as bênçãos de Deus e propagar essas bênçãos. Por isso é bem diferente. Por isso nós sempre condicionamos o matrimônio às testemunhas que realmente valorizarão aquele momento. Os padrinhos e madrinhas, quem é um padrinho, quem é uma madrinha? Bom, padrinho e madrinha, se você não sabe, nasce muitos anos atrás, antes do Brasil ser descoberto, mas chega no Brasil através da Igreja Católica e do catecismo da Igreja, que eles ensinavam que o padrinho e a madrinha seriam os próximos, ou seja, os substitutos na ausência do pai e da mãe. Uma criança recebia o apadrinhamento, porque se um pai viesse a faltar, morrer ou alguma situação, ficar inválido, até por não haver leis constituídas como nós temos hoje, o padrinho substituiria. Pagaria o plano de saúde, o convênio médico, a alimentação, seja lá o que fosse necessário. Hoje, padrinho e madrinha fazem do casamento uma grande festa, e deve ser assim. Aí você pergunta, mas espera aí, por que tantos padrinhos e tantas madrinhas? Eu já fiz casamento com 10 de um lado, 12 de um lado, 12 do outro. Eu falei, isso tudo é padrinho e madrinha? Que bênção, hein? Então vocês podem ficar desempregados, que eles vão pagar as contas de vocês? E eles não entendem o sentido disso. Porque não entendem o que é ter um padrinho e uma madrinha. Isso tudo, queridos, foi sendo elaborado no coração de Deus antes mesmo que a igreja em si existisse. Isso já estava no coração de Deus. A família cristã testemunhar do agir de Deus, principalmente entre os seus padrinhos e madrinhas. A comunhão da família cristã precisa ser a presença visível de Cristo no mundo que não vê Cristo. Nós precisamos, enquanto família, igreja, enquanto família, esposo, esposa e filhos, enquanto irmãos, nós precisamos mostrar o Cristo vivo. E esta ideia do casamento é uma ideia muito bem elaborada por Deus para que a gente constitua e multiplique, faça a multiplicação debaixo da graça de Deus. Então, quando nós entendemos, por exemplo, na história da igreja, Pedro é, indiscutivelmente, aquele que dá o pontapé inicial à igreja, que funda o que nós chamamos hoje de igreja, que mostra quando Cristo diz, ei Pedro, eu vou te entregar as chaves, olha, você vai ligar na terra, vai ser ligado no céu, você vai ajudar os seus irmãos, Pedro é um homem que experimenta uma transformação, queridos. Pedro é aquele que por uma ocasião diz que vai estar com Cristo até o final, e depois, logo depois, Cristo diz, mas o galo vai cantar e você vai ver que não é bem assim, Pedro. Pedro experimenta da conversão, Pedro chora, Pedro vê que estava traindo o seu Senhor, mas ele se arrepende, ele tem uma transformação na sua vida, e agora ele está na responsabilidade de trazer conselhos à igreja. Não apenas ele, logicamente, nós temos as cartas do apóstolo Paulo, né, que falam muito pelo modo que a igreja deve seguir, como a igreja deve assimilar a palavra, os evangelhos, nós temos o Antigo Testamento, tudo isso faz parte de uma elaboração de Deus para que a gente tenha um modo de caminhada seguro nesta terra. Queridos, nós não podemos simplesmente anunciar Cristo sem viver Cristo. E a igreja não pode perder esse rumo. A igreja não pode se afastar desse propósito. Eu não posso apenas me orgulhar de ter uma Bíblia, de estar numa igreja, de ter uma carteirinha, de ser obreiro, trabalhador, seja lá o que for, ter o título que for, se nós não estivermos de verdade testemunhando Cristo. Eu não vou cogitar aqui a questão da salvação, mas nós podemos estar pensando em salvação sem sermos salvos. A igreja comete muitos erros e muitos enganos. A história da igreja, de uma forma geral, mostra isso. E hoje, a nossa história, enquanto igreja moderna, também cometemos vários erros.
Então, o que seria essa carta do apóstolo Pedro? Primeiro, ele traz uma visão muito interessante, que vai na contramão de algumas igrejas cristãs. Eu sei, você conhece a ordenança católica, a ordenança protestante, não pense ser só entre os católicos, mas há determinadas denominações protestantes que aqueles que devem servir a Cristo não podem se casar. Então, pastor, isso é apenas para os padres? Não, queridos, engano seu. Há muitas igrejas protestantes que também proíbem o casamento. Há algumas que liberam o casamento e proíbem ter filhos. E aí são questões financeiras da igreja, infelizmente. Há algumas que provocam a vasectomia nos homens, nos pastores. Eu não sei se você sabe disso, mas a coisa é muito séria. Vamos dar uma olhada nessa visão cristã sobre o casamento entre aqueles que desejam o ofício do sacerdócio. Mateus capítulo 8, e aí você pode acompanhar comigo, um texto muito interessante, porque mostra uma realidade na vida do próprio apóstolo Pedro. Por isso ele vai dar conselhos familiares com exatamente o que ele vivencia e recebe da parte de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Queridos, logicamente não há nenhuma outra interpretação para a palavra sogra. Sogra todo mundo conhece, né, irmãos? Até quem não tem sogra conhece sogra, sabe o que significa ter uma sogra. Sogra, na verdade, é a mãe do esposo ou da esposa. Isso no conceito de família. Sogra é aquele elemento que nós sempre achamos uma piadinha, às vezes sem graça, para mexer com elas. Mas eu não tenho nada para dizer da minha finada sogra, não é porque ela já partiu, mas é porque ela sempre foi uma segunda mãe. Então, sogra é um elemento, sim, que cai no dito popular como uma figura, em alguns casos, assim, perigosas para o casamento, né? A gente sabe disso. Talvez você não viva isso, mas você talvez conheça alguém que já tenha vivido isso. Mas o que chama a atenção? Não é necessariamente o poder de Cristo curando a sogra de Pedro, mas a evidência de que estamos falando de um apóstolo que dá o pontapé inicial na igreja e é casado, e que consegue servir a família e servir a Cristo. Como isso é feito, não dá para a gente saber exatamente, mas que há, sim, momentos em que ele vai dar uma assistência à sua família, aqui ele está dando assistência à sua sogra. Isso é bom demais, queridos. Olha que coisa linda. Se Jesus quisesse chamar Pedro solteiro, ele não teria curado nem a sogra, nem a esposa, nem os filhos, nem coisa nenhuma. Ele começa curando a sogra e dá-nos esse sinal do quanto a família é importante. Aí a gente sempre tem em todos os grupos as boas línguas e mais línguas, né? As mais línguas vão dizer que Jesus curou a sogra de Pedro porque precisava de uma boa cozinheira. Todo grupo tem uma cozinheira, tem um tesoureiro. As boas línguas vão dizer que não, para dar exemplo de que a família é vista por Deus no seu contexto. Cunhado, cunhada, nora, genro, compadre, comadre, sogro, sogra. Isso é família, irmãos. A ideia de fazer parte de uma família está sujeito a essas condições. Então, essa palavra se dirige a todos os solteiros e os que já estão casados. Não, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, mas eu odeio a minha sogra. Você está lutando contra a sua própria família. Você deveria ter observado melhor esse contexto que é ser família. Porque a família tem esses embates. A família tem irmãos que às vezes brigam entre si. Se não é o pai e a mãe separar, os irmãos brigam. Família é isso. Família é experimentar as adversidades da vida comum. No momento em que casam-se, né, se distanciam um pouquinho do pai e da mãe em alguns casos, mas a família continua, irmãos. Os primos que eu nunca mais vi, é família. E o que nós precisamos é olhar o momento que estamos vivendo para testemunhar enquanto família se somos de verdade uma família cristã. O que Pedro tem nesse momento? Primeiramente, uma base familiar, para nesta hora que ele escreve à igreja as suas cartas, ele está tendo uma experiência familiar acima de tudo.
Ele está olhando e está percebendo o quanto nós podemos dar um testemunho cristão exemplar na nossa família ou na relação da nossa família. Através da família, os filhos devem, ou normalmente são conduzidos à presença de Deus, ou através da família, os filhos nunca querem entrar numa igreja, porque não viram nos pais o bom testemunho cristão. Veja que a família ela pode ser um elemento positivo na anunciação da igreja de Cristo, mas ela pode ser também uma anunciação negativa demais. Se nós não observarmos o aspecto da nossa família, o que vamos experimentar? Um mau testemunho? Quantas vezes eu, em 15, 16 anos de ministério pastoral, eu precisei dar conselhos para a família. Reunir esposo, esposa, filhos e dizer, olha, vocês não podem viver nessa animosidade. Haviam problemas sérios? Sim, todos nós experimentamos, mas devemos saber lidar com as situações. Há muitos anos atrás, quando nós estávamos bem no comecinho da igreja, eu me lembro de ter convidado um irmão que já estava há um tempo conosco para nos ajudar como auxiliar, né? Ele estava servindo lá na portaria da igreja, uniformizado, e dava um bom testemunho, a esposa acompanhava, alguns parentes de vez em quando visitavam, isso estava indo muito bem, até que no final do culto, uma visitante me procurou e disse, pastor, o senhor me tem um minuto? Eu disse, sim. Fui conversar com ela, ela disse, aquele senhor que está lá na portaria, ele é trabalhador da igreja? Eu disse, sim. Algum problema? Ela disse, muitos. Irmãos, foi um balde que eu fiquei um tanto preocupado, né, pensando se era só alguém tentando difamar aquele bom homem, ou se realmente aquele bom homem não era tão bom assim. E aí eu juntei, né, as histórias que ela trouxe, e disse, bom, eu vou averiguar, a senhora, agradeço a sua preocupação. Ela não veio trazer nenhuma acusação gravíssima. Ela disse, olha, eu conheço, a sua igreja está há algum tempo, devíamos ter um ano ou dois ali, a sua igreja sempre dá um bom testemunho de serem zelosos, né? A gente vê as festas que vocês organizam, sempre muito bem organizado, mas infelizmente é uma pessoa que não dá um bom testemunho público. E aí contou algumas histórias. Eu disse, meu Deus, será que isso é uma seta do inimigo para destruir a vida do irmão? E logicamente, como eu faço, não faço um julgamento de um lado só, chamei o irmão para conversar e disse, meu querido irmão, está tudo bem? Está, pastor. Está tudo bem na igreja? Sim, pastor. Está tudo bem com a família? Aí ele já viu que eu estava sabendo de alguma coisa, né? Está tudo bem com a vizinhança? O senhor quer falar sobre algum assunto específico? Eu disse, diga você. Eu estou perguntando se está tudo bem. Algum passarinho verde me contou algumas coisas, e eu preciso saber de você se são verdades. Não precisei dizer nada, irmãos. Ele começou a trazer coisas que nem a mulher lá que veio trazer a fofoca dele tinha dito. Ele falou muito mais dele mesmo. Confessou que não era realmente aquele bom homem. A vida conjugal não ia bem. E aí eu comecei a ligar uma relação na igreja de muito silêncio. A esposa o acompanhava muito calada, até porque se ela falasse em casa ela apanhava. E os vizinhos ouviam. E os vizinhos já haviam denunciado ele algumas vezes. E os vizinhos diziam que também ele bebia. E os vizinhos falaram que ele fazia dívidas no bairro e não pagava. Eu, como pastor, logicamente, o pastor não é Deus, né, irmãos? A gente julga pelo que a gente conhece. A porta da igreja tem uma maçaneta santificadora. Todo mundo que coloca a mão e entra, todo mundo aqui dentro é santo. Mas a vida real se espelha lá fora. Foi quando eu disse, meu querido irmão, eu lamento muito pela sua situação. Logicamente, estamos aqui não para condená-lo, mas para ajudá-lo. Se você deseja continuar, a igreja vai estar aqui de braços abertos. Não como trabalhador, porque aí você está dando um testemunho público muito ruim para a igreja. E veja, você está no portão. Aquela senhora só soube que você era crente nesta igreja e servia porque ela passou no portão. Então o cartão de visita somos nós. Quando você vai a um mercado, a um lugar qualquer e diz, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou da Nova Vida, qual igreja? Sou do pastor Jarbas. Só faça isso se o seu testemunho for bom. Se a sua família tem esta visão de viver uma vida cristã exemplar, glória a Deus.
vamos somar, mas se isso não for uma evidência de verdade, é melhor que haja primeiro uma transformação. O que aquela família estava experimentando? Do exemplo que eu dei. Um momento muito ruim com Deus. Talvez tenham sido ensinados diante da igreja ou das igrejas que puderam passar, que o que vale é o serviço, que o que vale é dizer o que sou e não ser o que eu deveria ser. Então foi quando eu disse, meu querido irmão, você precisa experimentar Cristo de um modo diferente. Quero conversar com a esposa, aí conversamos, fizemos vários gabinetes. Foi muito bom, foi muito lucrativo. A família experimentou momentos de paz. Não é? Ajudamos a elaborar um plano de transformação em família. Foi muito positivo. Mas ainda havia algumas coisas que eles precisavam mudar entre eles, como família, porque o problema não era só do esposo. Os filhos também davam mau testemunho. Só que na igreja ninguém percebe isso. Eu não sei, graças a Deus essa igreja não tem fofoqueiro. Diga a glória a Deus. Porque, na verdade, eu não estou atento a essas coisas. Eu louvo a Deus e, de verdade, essas coisas são trazidas em paz e em paz são resolvidas. A gente não tem problemas complexos. Louvo a Deus porque, às vezes, eu ouço cada testemunho pastoral que eu fico... O pouco de cabelo que eu tenho fica em pé, irmãos. É impressionante o que a gente ouve por aí. Mas a gente vê que não é assim. Deus tem tratado de nós. Esta mensagem sobre vida cristã é uma mensagem para a gente aproveitar e levar para a nossa história. Aconselhar os nossos filhos. Qual tem sido o investimento dos pais aos filhos nos últimos dias? O que você pensa ser um bom investimento para os seus filhos? Uma boa vestimenta? Uma boa alimentação? Uma boa escola? A melhor escola é a escola de Cristo. A melhor escola é a escola bíblica dominical, não é o curso de inglês, não é falar várias línguas. Cuidado com isso, isso faz parte de uma vida abençoada por Deus. Mas se não houver o princípio imediato do testemunho de Cristo, é melhor não dizer que é cristão. É melhor experimentar o momento certo de dizer que serve a Cristo. Por que isso, queridos? Porque nós somos a anunciação da visibilidade de Cristo. Cristo, na concepção de Deus, agora está na destra de Deus, do Pai. E como nós apresentamos Cristo, como nós mostramos Cristo, senão através do testemunho da igreja. Como é importante a igreja, e agora eu trago a responsabilidade para todos nós, como é importante a igreja e a família, segundo Pedro, testemunhar a mansidão, a temperança, o fruto do Espírito e todos os seus gomos. Há momentos difíceis? Lógico. Mas como não? Há momentos difíceis. E esses momentos difíceis estão sendo tratados no seio da igreja. É quando a família decide olhar para a igreja como um lugar de tratamento. A palavra é o remédio eficaz, o pregador é o que ministra o remédio, o Espírito Santo é a substância ativa na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E essa cura vem para que a família realmente tenha ali o bom testemunho, o testemunho cristão exemplar. O que nós vivenciamos hoje? Famílias influenciadas, principalmente pelos meios de comunicação. Os termos família, casamento e etc. são mudados o tempo todo. Não se espantem com a concepção família no judiciário. A família no judiciário brasileiro pode ser qualquer coisa. Não mais um homem e uma mulher. E também não mais 2 homens e 2 mulheres juntas. Concepção de 3 pessoas, pessoas e animais, pessoas e coisas. Os tribunais estão lotados de pessoas casando-se com animais. Mas, pastor, como assim? Casando, não contraindo matrimônio. Entendeu a diferença? Indo a um cartório e dizendo, esse meu gato é o meu marido. Pastor, isso é escandaloso? Não no mundo de hoje. Mas na concepção dos tribunais, isso é uma família. A partir do momento que diz ser uma família. Não aos moldes de Cristo, nunca será, queridos. Então, um dos meios diabólicos que a família tem sido tentada a observar são os meios de comunicação. Quando se enfatiza demasiadamente o conceito família desse tempo e olha-se menos para o conceito família da igreja. O que é ser uma família na igreja? Então, Pedro
entende a oportunidade de dar conselhos aos homens e às mulheres. E ele dá conselho de formas bem distintas. Você vai perceber que ele está, evidentemente, falando da família, trazendo uma palavra àqueles que já estão, evidentemente, casados, né, em matrimônio, estão vivendo vida conjugal, mas que é muito oportuno para aqueles que ainda vão realizar ou vão aconselhar os que vão se casar. Ele diz no versículo 1, acompanhe comigo lá na carta de Pedro, capítulo 3, primeira carta, versículo 1 está escrito assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Bom, em primeiro momento a gente pode dizer nesse versículo que Paulo vai relembrar a missão da esposa. Estamos falando de uma família tradicional ou de uma família vivendo o tradicionalismo da sua época. Não necessariamente uma família cristã. Mas aqui ele dá a palavra à mulher que se converte, o marido ainda não, ou nem sabe se ele vai se converter. Então o que Paulo aconselha? Viva, mulher, a sua missão dentro da missão do seu marido. Porque na visão de Pedro e da igreja, Deus tem uma missão para cada um de nós. Quando nós juntamos, né, as nossas vidas, homem e mulher, e constituem um matrimônio, uma família, há duas missões agora agrupadas. O marido continua numa missão e a mulher vai estar ali ajudando ele a cumprir a missão. Mas ela então tem a missão que é dela. E nessa missão que é da mulher, Paulo vai dizer, olha, não pressione o seu marido. Não adianta você insistir, não adianta você dizer para o seu marido, para de beber, você vai para o inferno. Se ele parar de beber e não se converter, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Então, perceba que Pedro está dando conselhos àquela mulher que se vê como cristã lá de 2000 anos atrás e que está feliz por ser cristã, mas ainda deseja experimentar a conversão. O que ele aconselha? Procure falar sem palavras. Procure viver uma vida dedicada ao reino de Deus. Mas não se esqueça que há 2000 anos atrás, hoje isso já foi muito quebrado, né? E eu digo infelizmente porque, felizmente e infelizmente, porque nós experimentamos de uma cultura muito machista, muito autoritária. Apesar de Pedro citar aqui que Sara chamava o seu marido de Senhor, você pode remover a palavra Senhor, mas o respeito ao marido deveria continuar. Respeito e não submissão como entendemos hoje. As mulheres eram vistas há 2000 anos como objeto, escravas do marido. Elas deviam servir e atender o marido em todas as suas necessidades, abrir a mão da sua felicidade para fazer a felicidade do marido. Isso não deu certo. Isso transformou os homens no que a gente vê hoje. Os homens que espancam, os homens que sentem autoridade de fazer e acontecer, e as mulheres não têm liberdade. Por outro lado, o que a gente está experimentando? As mulheres desejando uma liberdade que nem sabem ainda muito bem como lidar. Então, a família está dividida. Se não houver o conceito cristão familiar, vai continuar dividida. Porque nos modelos atuais, o que a mídia, o que a comunicação atual vai dizer é cada um por si. Não deem satisfação, não entrem em acordo, não precisam. Você tem a sua vida, experimente a sua vida, queridos. Não é uma vida mais, são duas vidas numa só. É o mistério de uma só carne que poucos entendem. Poucos mesmo. Veja que agora Pedro está tentando aconselhar esta mulher, dizer, olha, o que você vivenciou em Cristo, você quer para o seu marido? Então, mostre para ele nas suas ações. Como você se dedica a Deus e como você se dedica ao marido. Como o seu trato com ele ainda mantém-se no respeito. Fazer é melhor do que falar o que nunca fez. Se Cristo transforma, então mostra essa transformação. É quando Pedro vai dizer que a incredulidade dele pode ser quebrada pelo procedimento dela. Versículo 2, leia aí comigo. Ao observar o comportamento honesto
e cheio de temor que vocês têm, falando sobre as mulheres. Pedro está elogiando as mulheres e dizendo, vocês têm esse caráter de honestidade e temor que vem funcionando bem, mas esse temor é um temor apenas pelo marido ser grosseiro, pelo marido ser espancador, pela cultura dizer que você é um objeto? Não, você precisa manter esse temor porque você, acima de tudo, temendo ao marido, teme a Deus. E quando Pedro discorre isso, queridos, ele está de novo exaltando a figura da mulher e dizendo, há em vocês uma honestidade que não pode ser dito igualmente para os homens. Pedro faz uma crítica aqui subliminar, e se você ler o texto 3, 4 vezes, você vai ver que ele está exaltando a figura da mulher numa época em que a mulher não é exaltada coisa nenhuma. O adendo que eu faço aqui é que Cristo, dentre as religiões e a fé que conhecemos hoje, ele é pioneiro em inserir as mulheres no contexto religioso. As mulheres no judaísmo, as mulheres no ambiente árabe daquela época, e entre os gregos também, não eram bem vistas. Cristo começa a inserir as mulheres na participação da mesa, do pão, da pregação da palavra. Veja como a igreja cristã trata e deve tratar as mulheres diferentemente das demais igrejas. Muçulmanos, nos países orientais, entre os chineses e japoneses, no shintoísmo. São determinadas religiões que as mulheres continuam oprimidas. E por mais que se diga, hoje tem liberdade mundial, religiosamente falando, o cristianismo é uma das religiões que mais valoriza a figura da mulher no ambiente religioso. Então veja que isso é positivo, Pedro está percebendo isso e logicamente ele vai dizer que primeiramente o amor dela é ao Senhor. Se ela ama ao Senhor Deus, então ela vai viver uma vida ao lado do seu marido, entendendo a sua missão. Primeiro, não estamos falando aqui de escolhas como nós temos hoje. O menino olha para a menina e diz, eu quero me casar com você, e Deus é bom, e vai ser uma bênção. Não, queridos, nós estamos falando de 2000 anos atrás, que muitas mulheres eram dadas em casamento pelos pais até sem saber. Quando chegava a hora do casamento, o pai já tinha preparado tudo e disse, não, eu já recebi o dote, ou seja, eu já vendi você, minha filha. Eu já fiz um bom negócio por você. Isso aqui já acontecia, ou melhor, ainda acontecia. Então, trazer isso para o contexto de hoje vai ter algumas diferenças, sim. Mas o que não pode ser abandonado, esta mulher que agora está casada e que é vista como honesta aos olhos de Deus, pode consertar muitas coisas, pode também ser um instrumento de Deus para quebrantar o coração do marido. Vai acontecer? Bom, aí é uma outra questão. Deus não invade a privacidade de ninguém. Corações endurecidos, palavras duras. E às vezes, quando quebra, destroça. Os homens, quando eu aconselho, eu sempre digo, homem, quebrante teu coração, sua esposa é uma mulher de Deus, acompanhe ela na igreja, e aconselho tanto cristãos como não cristãos, graças a Deus eu tenho uma relação boa com as famílias, eu digo, olha, vocês devem escolher viver a paz. A primeira paz é que vocês imaginam, a paz no mundo, mas e a paz de Cristo? A família que experimenta a paz de Cristo, entre pais e filhos, entre irmãos, não quer viver outra coisa a não ser essa paz. Sabe que o mundo não tem uma paz efetiva. O mundo mostra-nos uma paz quando vai tudo bem, quando a família está viajando, quando tem dinheiro, quando está todo mundo com saúde. Essa é a paz do mundo, provisória. Até que vem a doença, o desemprego, o sofrimento, as brigas, o ciúme. Acabou a paz, irmão. Entra a guerra. Quando nós vivemos em Cristo, nós lidamos com as guerras ao nosso redor, mas temos a paz que Cristo nos dá, e Ele mesmo disse, essa paz que vos dou não é a paz que o mundo deu a vocês. Veja que isso é de uma diferença extrema. O que Pedro está dizendo? Olha, tema o marido, mas se você primeiramente temer o Senhor. Do contrário, não funciona. Não vai funcionar. Versículos 3 e 4, leia aí comigo. Que a beleza de vocês, ainda se dirigindo especificamente às mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior,
como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, não é nem no seu interior, é no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? De Deus. Porque diante do marido, provavelmente os homens, né, não fiquem aborrecidos comigo, homens, mas os homens não são bons reparadores. Eles reparam aquilo que eles reparam. Eu não vou nem falar de testemunho de ninguém, eu vou falar do meu. Vera olha e diz, está tudo bem? Tudo bem. Reparou nada? Aí eu procuro na casa. Não, trocou alguma coisa de lugar? Ela esquece. Eu falei, esquece o quê, meu amor? Calma, dá um tempinho, eu tenho um processamento lento, né? Você não reparou que eu pintei o cabelo? Eu falei, eu ia dizer, você não deu tempo. Porque nós somos assim. Isso é uma natureza masculina, irmãos. Falta de atenção às coisas que são realmente importantes. Mas a cabeça do homem está preocupada em quê? Tem que pagar conta, tem que correr, horário, isso e aquilo. E isso irrita elas. Quando a gente olha por esse prisma, eu agora sabendo disso, antes eu já me antecipo, né? Agora eu já aprendi, né, irmãos? Mais de 30 anos de casado. E aí? Está diferente hoje, o que houve? Não, ela não fez nada, eu só não estou querendo vacilar, né? Você está diferente hoje, você fez alguma coisa? A gente tem que aprender com a vida, irmãos, porque se deixar a minha natureza vai fazer com que eu não perceba certas coisas importantes. Vê que Pedro está dando um conselho para as mulheres de 2000 anos atrás. E o que ele está dizendo? Olha, que a beleza de vocês não seja comparada à beleza das mulheres que não são cristãs. O que elas usavam? Trança, joias, vestidos finos, exatamente como nos dias de hoje. Quando a mulher pensa em agradar o seu marido e se esquece que tem que agradar primeiro ao Senhor, ela vai experimentar isso aqui, ó. Eu tenho que fazer uma lipo, pastor. Pastor, a lipo é de Deus? Eu falei, depende. Você já conversou com Deus e já conversou com seu marido? Você quer conversar primeiro com seu pastor? Não, você tem que conversar primeiro com Deus, depois com seu marido. Pode ser de Deus, pode não ser. Agora, por que você quer fazer? É saúde, é estética? Não, eu tenho que chamar a atenção do meu marido. Então, primeiro tema Deus. E ele vai ter que ouvir Deus falando com ele nos procedimentos que agradam a Deus, para depois a gente viver os procedimentos que podem agradar a ele também. Porque isso faz parte de uma vida, é uma cultura. A cultura de pintar o cabelo, a cultura de fazer uma trança, como Pedro diz aqui, de usar vestidos finos, ou joias de ouro. Ok, não há nenhum pecado nisso, irmãos. Mas isso não pode vir em primeiro plano no planejamento de conversão do marido. Porque há uma comparação da mulher cristã com a mulher secular. O que é a mulher secular? É a mulher que ainda não se converteu a Cristo. É a mulher dos séculos. A gente chama de uma forma bem errada, né? As pessoas do mundo. Todos nós somos do mundo. Nós só estamos vivendo mais nesse mundo do que com a cabeça no mundo vindouro. A diferença está aí. Então, quando uma mulher tenta se parecer com as mulheres do mundo para agradar o seu marido, ela acaba não ganhando o seu marido para Cristo. Como ela tem que, então, ser instrumento de Deus? Os conselhos de Provérbios 31. A mulher valorosa excede o de muitas joias. Olha aí, o seu valor, a mulher sábia, a mulher que sabe como proceder. Por que ele fala da mulher lá em Provérbios 31? A mulher que agrada primeiramente ao Senhor. A mulher que está se dedicando ao marido, mas primeiramente esperando as honras de quem? Do Senhor. Ela não se estressa como o marido não repara nela. Ela não se aborrece com o marido quando o marido é vacilão, ele é grosso, ele não faz uma palavra de galanteio, ele não me dá uma flor. Ok, ela sabe, lamentável o que acontece, mas o que ela está fazendo, ela não faz para ele. Ela faz primeiramente para Deus. Ela sabe que ela está vivendo a missão que Deus deu a ela, que vai ser cooperar com o marido, seja ele quem for. E eu gosto de conselhos muito práticos, sabe, irmãos? Às vezes as pessoas ficam meio assustadas assim comigo, mas uma vez eu falei para um casal que estava vivendo umas brigas estranhas, uns motivos bobos assim. Eu falei, esposa, você está descontente do marido? Disse, muito, pastor, muito. E você ora a Deus? Oro. Falei, você já orou para ele morrer? Não, eu acho que você devia, porque você está odiando ele. E ele olhando para mim assim, eu falei, irmã, ora para ele morrer, mas primeiro você tem que orar para ele deixar a senha, deixar um seguro, ok?
Aí ela olhando assim, desconfiada, achando que era só uma brincadeira, eu disse, eu não estou brincando. Quando a gente odeia a própria carne, pede para Deus matar, mas é a própria carne. Então ele tanto pode levar ele primeiro, quanto você primeiro. Se você teme a Deus, você vai pedir a conversão dele. Você vai pedir a paciência que Deus pode lhe dar para você aguentar algumas coisas no casamento. E isso serve para ela como para ele. Não entender o mistério de uma só carne. A família de vocês não está conseguindo dar um bom testemunho cristão lá fora. O excesso de brigas, as discussões, as palavras inadequadas, a falta do respeito e da dedicação entre um e o outro, é o pior testemunho que pode ser dado. O melhor testemunho, escute o que eu vou dizer, não é o pai, a mãe e os filhos, cada um pegar uma Bíblia, se vestir de crente e sair de casa cantando glória, glória, aleluia, chegar na igreja, cantar louvor, ouvir a palavra, mas chegar na metade do caminho, voltando para casa, não se entenderem mais como família. Esse é o pior testemunho, porque quer mostrar para o mundo que é uma família cristã, mas na verdade o próprio Cristo não vê assim. Então, o que Paulo está dizendo? Ei, é preciso muito cuidado. Por quê? Por que é preciso muito cuidado? Porque nós somos vigiados por todos. Os pais são vigiados pelos filhos. O testemunho que os filhos veem nos pais. Eu contei aqui na primeira mensagem sobre esse tema, de um gabinete que certa vez a irmã disse, olha, eu demorei muito a me converter, pastor. Porque o meu pai era crente desde sempre. A gente começou a ser levado para a igreja, mas meu pai batia na minha mãe quase todo dia. Às vezes ele ia para a igreja sozinho ou levava a gente, e a gente muito aborrecido, porque já estávamos crescendo, eram acho que 2 irmãos, a gente ia para a igreja, ele cantava, ele trabalhava, ele era um santo. Quando chegava em casa, ele batia na esposa, porque não fez a comida, porque não fez tal coisa, porque não arrumou tal coisa. E nós odiávamos crente, odiávamos a igreja. Hoje eu sou crente pela misericórdia, o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida. Hoje eu amo a minha família, eu luto pela conversão dos meus irmãos, porque eu tenho irmãos que nunca mais vão querer entrar numa igreja. Testemunho familiar. Veja como isso corrói, veja aí como isso contribui negativamente para a igreja. Então o que Pedro ressalta? Uma mulher que precisa ser vista como heroína entre as mulheres. Isso é bom demais. Versículo 5, continua comigo quando ele diz, pois foi assim também que no passado, de 2000 anos para trás, que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Elas esperavam em Deus, estavam sujeitas ao marido, mas elas se enfeitavam de quê? De um espírito manso, de um equilíbrio que só Deus podia dar. Não eram as tranças, os vestidos finos e as joias. Um espírito manso. E essa é uma característica que Deus dá com muita propriedade às mulheres que se submetem a Cristo. Versículo 6, foi o que fez Sara, olha aí, ele cita um nome, foi o que fez Sara que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhora, ele bota entre aspas, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que o judeu, e agora a igreja cristã que está nascendo, tem a visão? De que Abraão é o pai da fé. Ora, se Abraão é casado e a esposa oficial legítima é Sara, porque Abraão vive um tempo em que esse homem vai ter várias mulheres. Ele tem as escravas, lembra de Agar? Como a mulher. E isso dá um problema terrível, dá um problema de história tremendo, até nos dias de hoje. Mas vamos voltar ao que diz o texto. Se Abraão é o pai da fé, a Sara vai ser a mãe das mulheres que querem seguir as vitórias de Sara. Como são as vitórias de Sara? Então as mulheres vão ter que olhar para Sara e dizer, Sara não conquistou Abraão pela beleza, apesar de ser bela. Era uma mulher temente a Deus, e Deus acha graça e dá um filho a ela. Mesmo na velhice, Deus opera milagres. As vitórias, os livramentos. Quando se estuda, se vê que esta mulher passa a ser, ou deveria ser, uma heroína de todas as mulheres.
Uma mulher que está vendo. Lembra da história dela olhar e dizer: "Ei, Deus tem um plano com você, Abraão, mas eu estou muito velha, passei da idade, não vou poder ter filho. Pega a minha escrava", e aí a visão da propriedade, vê que a mulher era escrava da outra mulher. A mulher era vista como escrava, mas numa sociedade, culturalmente falando, e de poder aquisitivo inferior, não eram todas as mulheres que eram vistas assim. As ricas e casadas com os poderosos tinham um tratamento diferenciado das pobres. O problema aqui não é feminismo e machismo, é pobreza. A cultura está confusa, né? Veja que ela pega a escrava Agar e diz: "Meu marido, pode se deitar com ela. O filho que nascer dela, como ela é minha, o filho também é meu. Vai dar tudo certo." Deu tudo errado. Depois ela fica com ciúme de Agar. E ela diz: "Despede essa mulher, esse filho, manda para o deserto." Olha a mulher que perdeu a sabedoria de Provérbios 31. O plano que ela traçou e que convenceu o marido. A mulher convence o marido com muita facilidade, viu, irmão? Olha o plano que ela traçou: meu amor, vai dar tudo certo. Deu tudo errado. As duas nações brigam até hoje, os povos árabes e os povos do contexto judaico. Brigam até hoje. Veja que religiões, muçulmanos, judeus, cristãos, brigando até hoje. Os muçulmanos estão lá. A gente começa a olhar isso e dizer: "Meu Deus, é isso aqui?" Bom, é o que a palavra está dizendo. Quem são as heroínas das mulheres hoje? As youtubers, as influencers, aquelas que são magras querem que todas sejam magras. Aquelas que são ricas querem dizer que todas precisam ser ricas. Aquelas que se embelezam artificialmente vão dizer na cultura de hoje que todas têm que seguir o mesmo propósito. Mas aí elas são influenciadas não por Deus e não pelo marido, mas sim pelas outras mulheres. É quando Pedro vai dizer: se a mulher quer a sua conquista, ela deve se submeter primeiramente a Deus, para depois negociar com o marido. E aí cabe uma pergunta sem resposta: qual é a sua heroína? Quem tem sido a sua heroína nos últimos dias? Porque no versículo 6, ou melhor, no final do versículo 6, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Aqui Pedro ressalta uma característica de Sara, irmãos. Sara teve muitos problemas, muitos temores, mas ela não experimentou de uma perturbação. O que Pedro está tentando evitar com a família cristã? Que as mulheres influenciadas no seu tempo, não experimentando o temor a Deus, viva só de perturbação. E uma alma perturbada não experimenta a paz de Cristo, não experimenta a ação do Espírito na vida dela. E se ela não experimenta, logicamente, ela não vai conseguir fazer o marido feliz. E se o marido não se sente feliz e culpa ela, a família está infeliz. E se a família está infeliz, o testemunho cristão é péssimo. Mais pessoas vão evitar ser cristãos também. É o ditado que diz: para ser crente assim é melhor não ser crente, melhor ficar no mundão. Por que isso acontece? Porque muitas vezes não estamos reparando no testemunho que deveríamos dar. Aí me parece que Pedro está só pegando pesado com as mulheres, mas é um ledo engano. Ele começa o versículo 1 dizendo: igualmente vocês, mulheres. A primeira impressão que dá, e os historiadores vão dizer, que esta carta foi encontrada truncada. Talvez alguns conselhos que deveriam ter vindo antes não vieram, mas eles vêm depois. No versículo 7, olha o que está escrito: maridos, vocês igualmente, olha aqui, todos os conselhos dados às mulheres até agora servem, lógico, no seu contexto, para os homens. A ideia não vai ser a missão dentro de uma missão. Mas Pedro vai dizer: Deus deu aos homens uma missão. Deu a você uma esposa para que você viva esta missão com ela. Não pense que você tem uma missão sozinho. Missão sozinho é fracasso. Aí, ó os solteiros aí. Encontra logo um par, encontra uma varoa. Encontrou? Vai ter que ter mais trabalho, mas dá certo.
Só em Cristo, irmãos. Veja como Deus está falando aos homens aqui. E para os homens, Pedro fala menos, né? Porque os homens, a gente fala menos do que as mulheres. Salvo eu que estou falando muito agora, mas normalmente eu falo pouco. Chego em casa, sim, não, já falei tudo. Vera está meia hora falando, mas você não tem nada para dizer? Já falei, Só que eu tenho que vigiar para isso não estressar ela, né? De vez em quando eu tenho que ter assunto. Só que os assuntos são diferentes demais. Mas a mulher, naturalmente, ela fala mais, ela é mais detalhista, ela quer citar os casos assim. Aí eu, entendi. Poxa, que coisa grosseira. Cadê a participação do homem na família, em que vai elaborar um diálogo? Então, Pedro separa pelo menos apenas 3 palavras que estão aqui nesse versículo: discernimento, que não estão explícitas, mas você vai entender, discernimento, consideração e dignidade. 3 conselhos de Pedro aos homens, quer sejam eles maridos ou que vão se tornar maridos. Discernimento, consideração e dignidade. Vamos repetir, homens? Discernimento, consideração e dignidade. São 3 aspectos que os homens devem olhar para as mulheres. Primeiro, discernimento. Não tem coisa pior do que um homem sem noção. Não tem, irmãos. Não. Crente piorou. É o pastor olhar para o casal e dizer: sim, esposa, já te ouvi, deixa eu ver o marido. Ele começa a falar, para, você está sem noção. Você vai começar por aí? É porque a bronca, o pastor não pode ter sexo naquela hora, tá, irmãos? Ele não pode defender nem o marido nem a esposa. Senão ele apanha de um ou de outro, ou dos dois. Ele tem que olhar a Bíblia e dizer: marido, olha só, a esposa está falando de elementos que estão dificultando a vida conjugal. Você está falando de jogo de futebol, você está falando do campeonato, pelo amor de Deus, isso está atrapalhando a questão. Vamos focar no que importa. Qual é a sua participação em todas as acusações trazidas no tribunal? Aí o pastor virou juiz, né? É que a palavra de Deus me dá essa autoridade. Mas qual é a preocupação? Vamos dar um bom testemunho? Vamos viver uma vida cristã de verdade? Por que sem discernimento? Porque o homem precisa saber distinguir o momento certo de falar e o momento certo de calar. Pela natureza, ele se cala mais. Porém, nem sempre elas querem também ouvir o que o homem tem a dizer, se ele não sabe o que vai dizer. O que as mulheres gostam de ouvir? Palavras doces, afáveis, amáveis, palavras que tragam segurança. O silêncio, queridos, ele é visto, como diz o poeta, muitas vezes como uma adaga envenenada. O silêncio corrói. O silêncio mata uma família. Quando o pai, e serve para a mãe, não consegue explicar aos filhos o que é certo e errado, o silêncio já está matando. Porque eles vão buscar respostas em outras fontes. Na relação conjugal, não é diferente. Se o homem tem uma natureza mais travada, mais calada, de falar pouco, fale o pouco, mas fale o necessário. Porque se ele se cala, ele está enfiando uma adaga. A adaga não é uma espada, é uma faquinha. Só que era uma faquinha que fazia um furo tão pequenininho que quando na guerra trazia veneno, e era uma guerra justa para eles na época, fazia um furo tão pequeno que a pessoa caminhava, pum, e caía. Mas ele não foi atingido pela baioneta, não foi uma espada que cortou, não, foi um furo bem pequenininho, mas continha veneno. O silêncio é um veneno. Se não houver um diálogo, como vamos discutir no bom sentido a palavra e a aplicação da palavra na nossa família? Veja que esse discernimento às vezes falta aos homens. E Pedro está sendo muito, muito objetivo, dizendo: homens, pelo amor de Deus, vivam a vida comum no lar com discernimento. A vida comum no lar não vai ser igual para ela e para você, são diferentes.
O modo da mulher olhar a família é diferente do homem olhar a família. As preocupações são diferentes, mas elas se completam. Se ambos estão olhando para a família como um testemunho positivo de Cristo, glória a Deus, toda a família se beneficiará. Do contrário, todos serão prejudicados. E esse prejuízo, o que diz os mandamentos? Que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos. E não é maldade de ser mal, de maltratar, de matar. É da ausência de bem. Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Lembra que eu falei de família? Os netos, bisnetos, os que casarem com eles, isso tudo está no contexto da sua família. Pelo menos até a terceira e quarta geração tem história. Porque muitos são, poucos, mas muitos conseguem experimentar dos testemunhos deixados pelos bisavós, dos avós. Mesmo que a cultura seja estragada com o passar do tempo, ou você viveu numa família totalmente aversa à história cristã da família, ou você experimentou algum preceito religioso familiar que foi bênção para a tua vida. Quais são os valores que a família cristã removeram com o passar? Todas as famílias, de uma forma em geral, removeram com o passar dos anos. Não conversam mais, não comem mais à mesa, os filhos não veem o amor e o respeito do marido e da esposa um para com o outro, a autoridade foi removida, os pais dizem aos filhos, tanto faz, você decide, faz como você quiser. Os filhos de 10 anos estão tomando decisões que os pais deveriam decidir por eles, e a família está sendo destruída. E depois pedir a rédea de volta é muito difícil, irmãos. Então o conselho de Pedro serve para todos nós. As mulheres que hoje vão olhar esta palavra de outra forma e os homens que vão prestar atenção principalmente no discernimento, na consideração e na dignidade. O que seria então a consideração? Pedro diz, você deve tratar a parte mais frágil no casamento. E aqui ser frágil não fala de físico, mas de sentimento. As mulheres ficam pilhadas cedo, né? Aqui não, porque todas são santas e seguem Sara desde sempre, não é? Mas de uma forma em geral, se não houver essa consideração, os homens vão matando as mulheres, espiritualmente, sentimentalmente e até fisicamente, como tem acontecido nos últimos dias. A Lei Maria da Penha, no meu modo de pensar, é fraca demais, irmãos. Como chama aquela lei que dá que o homem é impedido de se aproximar a 3 quilômetros? Medida protetiva? Não serve para nada. Os homens com 3, 4 medidas protetivas estão espancando as mulheres, matando, e depois ele vai preso. Você viu para quê? Para mim, medida protetiva era colocar 2 soldados ao lado da esposa, e bonitões, hein? Para ele morrer de ciúme. Medida protetiva é proteger de verdade. O Estado não tem esse poder. Quem deveria dar a proteção? O marido, que agora vai se transformando na ameaça. Porque ele olha o sentido forte, né? Do físico, do modo impetuoso. Não. Pedro não está falando isso não, queridos. O sentimento da mulher. Quando uma mulher morre sentimentalmente, para o homem recuperar isso leva um bom tempo. Por trás, o ditado diz que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Eu vou parafrasear isso. Por trás de um homem de bom testemunho, há uma mulher sábia que edifica a sua casa na palavra e no temor do Senhor. Isso é mais sério. Então, a família está sendo vista por Pedro como algo muito precioso, que pode ser um testemunho positivo. O terceiro ponto, nós falamos do discernimento, consideração e a dignidade. Irmãos, a esposa foi tirada, segundo Gênesis, da costela. Isso tem uma expressão simbólica usada em muitos comentários de gracejos, mas ela foi tirada da costela para viver abraçada pelo marido, debaixo da proteção, não é? Do lado. O modo de dizer, eu a protejo. Quando a gente olha, por exemplo, os códigos de ética, que hoje não existe mais isso, né? Eu sempre cito isso para os casais. Você está num restaurante, o esposo, a esposa, os garçons estão ali servindo, geralmente são garçons homens, é comum na cultura, e a mulher quer sal. Ela não levanta a mão e pede sal.
ela olha para o marido que protege ela e diz: marido, eu preciso de sal. Aí o marido, garçom, por favor, sal. Ele recebe o sal e passa para a esposa, porque ele está protegendo a esposa. A sociedade acabou com isso. Pastor, mas isso é antiquado. Ok, eu só estou lendo uma carta de aconselhamento do apóstolo que sabe o que está dizendo. Quando Eva, na explicação do Gênesis, peca, não é? Desobedece, o próprio Deus a castigou. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus olhou para ela e disse: olha, a terra vai ser maldita, a serpente vai rastejar, vai comer pó, e você, mulher, você vai ter dores dando luz no parto. O castigo de Deus, na visão, né, judaica, na história aqui dos judeus, é que a mulher recebe a dor como castigo. E essa dor é dada por Deus. Deus não deu ao homem, Adão, a autoridade para fazer a mulher sentir mais dor. A dor da mulher já foi dada por Deus na visão da história da humanidade. O homem, ao causar a dor na mulher, ele vai responder a Deus diretamente sobre isso. E muitos não conseguem entender. Que dor é essa? Pode ser a física e pode ser a sentimental. Finalzinho do versículo 7. Agindo assim, como? No cuidado, os homens, as mulheres no trato, agindo assim, as orações de vocês, homens e mulheres, não serão interrompidas. Agora você entende qual é a preocupação maior de Pedro, né? É que quando a família se diz cristã, precisa de ajuda, ela vai orar acreditando que o Cristo ajudará. Mas se uma oração está interrompida, com o mau testemunho que é dado, como você espera o milagre, a cura, a transformação, a multiplicação, a prosperidade, a paz? Como esperamos isso? Buscamos a Deus só no momento do sufoco? Não entendem nada do mistério de uma só carne. O mistério de uma só carne é que as orações precisam verdadeiramente estar em conjunto. E isso não necessita, pastor, então eu casei com um julgo desigual. Muitos perguntam isso. É pior do que isso. Pior do que ter um casamento com um homem ou com uma mulher que não compartilha da mesma fé, porque Pedro já disse, você salva o marido ou leva a salvação ao marido ou vice-versa, se você viver uma vida em temor a Deus. Você leva a palavra de Deus para a sua casa e santifica a sua casa, santifica os seus filhos. Se o marido quiser acompanhar, glória a Deus. Se a esposa quiser acompanhar, glória a Deus. Mas o casamento está lá e um é responsável por levar a santificação na sua casa. Deus vai olhar para a família até a terceira e quarta geração. Melhor, até 1000 gerações a bondade de Deus estará lá. Porque alguém quer santificar a sua casa, um dos dois vai pagar o preço para que Deus esteja ali. Se for os dois, é ótimo. Mas às vezes acontece o julgo desigual. Isso é o pior? Não. Pior do que o julgo desigual é o crente não viver de modo condizente a testemunhar da transformação que Cristo faz naquele que ele se encontrou com ele. Pior do que viver o julgo desigual, pior do que estar ao lado de um marido não crente ou de uma esposa não crente, ou pais crentes e filhos não crentes, pior do que isso, é aquele que se diz crente não viver a transformação de Cristo. Ceder, afrouxar, se irritar, lamentar, perder a salvação com atitudes que não são de um cristão ou de uma cristã. E tem pior ainda, pastor? Tem. Como dizia o meu neto, é mais pior de ruim. É quando o casal, que se vê como família cristã, não assume a responsabilidade de dar um testemunho coletivo, a fim de ganhar aqueles que ainda vivem nas densas trevas desse mundo. Porque Deus quer usar a família cristã para salvar o vizinho da direita, da esquerda, de fundos e de frente. Deus quer usar o testemunho da família cristã para salvar todos aqueles nos lugares os quais passam. Deus quer salvar o mundo e a família cristã é chamada de luz do mundo. Jesus olhou para a multidão e disse, vós sois a luz do mundo. Você não pode pegar uma luz e colocar debaixo da cama, do colchão. Você tem que colocar no alto para que todos vejam.
O testemunho da família cristã hoje, em muitas situações, não consegue mais ser declarado publicamente. Hoje nós vivemos a modernidade da igreja tão perigosa que antigamente se via uma família cristã, ou se julgava ser cristã, pelo modo de vestir, pela Bíblia na mão, pelo jeito de falar. Isso foi sendo mudado, até porque nem todo aquele que está bem vestido igual crente é crente, nem todo aquele que tem uma Bíblia é crente. A gente sabe que isso vai, não é, atrapalhando de alguma forma. Mas escute, nós ainda vivíamos uma época em que as famílias cristãs davam testemunho cristão onde quer que passavam. E outras famílias que não experimentavam a paz de Cristo, a transformação de Cristo, olhavam para aquela família e desejavam sentir aquela paz, aquela prosperidade. E hoje, se permitirmos a desconstrução da família, se permitirmos descaracterizar o que é ser uma família cristã de fato, se não entendermos os conselhos do apóstolo Pedro, queridos, o risco que corremos é de, no momento da adversidade, não termos as nossas orações respondidas. Pastor, meu filho está doente. Tem esposo? Tenho. Então dê a mão a ele e vai orar. Mas meu esposo não é crente, mas você é. Seja você autoridade na sua casa. Exerça a autoridade do temor que você recebeu de Deus, exerça a autoridade no marido. Vem o marido e diz, pastor, as coisas estão ruins, o emprego não vem, o dinheiro está faltando. Você tem esposa, irmão? Tenho. Vá para casa e dê a mão à sua esposa e ore. Mas a esposa não é crente, mas você é? Então faz a diferença você, irmão. Porque o testemunho da família cristã agrada a Deus. Porque o testemunho da família cristã, pastor, os meus filhos estão... Você já deu a mão a eles e já orou? Mas os meus filhos não são crentes, mas você não é mãe, você não é pai. Onde está o testemunho da família? A família de Cristo invoca a presença de Cristo. Lembra quando Cristo diz, bastam 2 ou 3 reunidos e em nome dele ele se fará presente? Família é isso, pai e mãe já são 2, se tiver filhos são 3. Reúnam-se, deem as mãos e clamem a Deus, e o Espírito de Deus descerá, e Cristo curará, e Cristo abrirá portas, e Cristo transformará a família, louvado seja Deus. Mas isso tem que ser entendido, irmãos. Do contrário, a gente vive mais ou menos bem de vez em quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem isso, quando tem aquilo. No mundo tereis aflições. Permaneçam nele e a família vencerá. Amém? Vamos nos colocar de pés então. Para o bem de toda a família, busque viver uma vida cristã exemplar. E Deus dará os resultados, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te damos de graças pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai. Tu tens cuidado de nós como uma família de fé e nós somos privilegiados de ouvir a Tua voz, a Tua palavra neste lugar. Percebemos o quanto o Senhor nos ama, esposo, esposas, filhos, pais, avós. Tu amas a família, Senhor. Queremos entregar a nossa família em Tuas mãos nesse momento, Pai. Queremos clamar pelas nossas e pelas famílias aqui desta igreja, os nossos familiares e aqueles que sofrem tanto por não entender a Tua vontade. Senhor, nós te pedimos que a Tua paz reine no nosso lar. Te pedimos que o agir do Teu Santo Espírito seja abundante na nossa casa. Que aqueles que são de Cristo, Senhor, façam a diferença em seus lares. Que esta palavra seja uma inspiração para que os Teus filhos e Tuas filhas, ao retornarem aos seus lares, ministrem a autoridade vinda do Teu Santo Espírito e experimentem a paz, a alegria, a mansidão e todos os maravilhosos dons que Teu Santo Espírito nos dá. Obrigado, ó Deus. Que privilégio ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.